Fala comigo, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem aí do outro lado, porque aqui quem chegou, o professor de maior capital estético desta instituição de ensino, professor Rodolfo, seu professor de informática aqui no Monster Concurso. Como vão as coisas aí do outro lado, hein? Fala pra mim! Espero que tudo esteja maravilhosamente bem, tá certo? Hoje aqui no YouTube do Monster nós vamos falar aí sobre o concurso aí, né, do Corpo de Bombeiros, tá? Corpo de Bombeiros de Alagoas, certo? Você que vai fazer esse concurso não pode perder, né, essa dica de hoje que eu vou falar sobre os tópicos que estão lá dentro de rede de computadores, tá? Nós já tivemos uma aula, eu já dei uma aula falando aí da parte de Cloud Computing e Storage Computing, tá? Ou seja, computação e armazenamento na nuvem. Só você pesquisar no YouTube, tá? Já tem uma aula dessa aqui, que é uma aula completíssima, eu tenho certeza que vai cair uma questão de cloud na sua prova, tá? E hoje nós vamos falar de outros tópicos de redes de computadores, certas questões ligadas à internet, intranet, beleza? Protocolos que também podem vir a ser cobrados. O CESP gosta muito de cobrar uma coisa ou outra nesse sentido, tá beleza? Então, hoje vamos falar sobre redes de computadores, certo? Esse concurso que está aí, espero que você esteja preparado, espero que o que eu venha falar aqui possa te ajudar aí na sua prova, tá beleza? Seguinte... Quem quiser me seguir para mais dicas e informações de informática, tá? Resumos, Rodolfo de Alves lá no Instagram, tá? Pode mandar um alô lá, vai ser um prazer inenarrável poder ter vocês como acompanhantes aí nas minhas postagens, naquilo que eu puder ajudá-los, tá? Qualquer coisa também, se não gostar, se achar ruim, se achar que precisa melhorar alguma coisa, pode mandar um alô lá, não tem problema, não ligo, acho de boa demais, tá ok? Então, hoje nós vamos falar de redes de computadores, certo? Galera, seguinte, muito importante, fiquem atentos, tá? Nas dicas que eu vou falar aqui de como a banca cobra, tá? E na análise dessas cobranças. Então, eu vou falar aqui não só dos temas, mas eu vou trazer questões, tá certo? Pra gente explorar como a banca gosta de cobrar. Deixa eu pegar meu passador aqui, tá beleza? E aí a gente começa aí com o básico, né? Para você que vai fazer essa prova, você ainda que tá meio perdido nesse assunto, né? Porque eu sei que redes de computadores é um assunto que pega no pé de muitas pessoas têm dificuldades. Mas nessa hora de reta final, de concurso e tudo mais, o que você tem que fazer é o seguinte, meu querido, foca nas dicas que eu vou dar, tá? Então vamos lá, quando a gente fala de rede de computadores, a gente está falando de uma coleção de dispositivos habilitados para a rede, tá? O que seria esse habilitados para a rede? São dispositivos capazes, né? Capazes de se comunicar, tá beleza? Capazes de se... São dispositivos capazes de se comunicarem, tá ok? Através da rede. Através da rede, certo? E aí eles vão ter essa capacidade a partir da implementação de protocolos em suas placas de redes, a partir da utilização de placas de redes, cabos e tudo mais, tá? Que vai permitir com que eles sejam habilitados para a rede, tá certo? Normalmente, tá? A rede, ela é composta por computadores, tá? São equipamentos terminais, né? Comutadores, esses comutadores são os switches, tá? Por que o switch é chamado de comutador? Porque comutador vem de comutar, né? Vem de comutação. Aí agora aqui no português eu não sei qual palavra vem de qual, mas comutação, né, seria o mesmo que eu interligar dois pontos, tá ok? Então a comutação, os comutadores, né, eles ligam os pontos, tá beleza? Então basicamente é isso. Os switches são os computadores, os roteadores, as impressoras e os servidores, tá beleza? Então são esses equipamentos básicos de uma rede. As redes permitem que todos os dispositivos habilitados para a rede se comuniquem. Então, os dispositivos habilitados
que são aqueles que têm capacidade de comunicação, eles conseguem se comunicar através da rede, beleza? Dois computadores estarão interconectados quando eles conseguirem trocar informações. Trocar informações é o ato de se comunicar, tá beleza? O ato de se comunicar uma máquina com a outra se dá através da troca de informações, tá beleza? Essa troca de informações é feita através de quê? Pacotes de dados que uma máquina envia para outra através da rede, tá beleza? Tranquilão aqui. E aí vocês já viram ali aquela definição básica aí para você ter noção do que é uma rede de computador. Então se eu conecto aqui, ó, se eu conecto um computador no outro diretamente e eu consigo trocar informação, eu já tenho uma rede de computadores, tá? Dois ou mais computadores se conversando, né, se comunicando, formam uma rede de computadores. Se eu tiver um switch aqui no meio, tá? Se eu tiver um switch aqui no meio, eu também tenho uma rede de computadores, tá certo? E aqui com o switch, né, com o switch, eu consigo, ó, conectar mais computadores. Tá beleza? Então, eu tenho aí isso como uma rede de computadores. Tanto a interconexão direta, ponto a ponto, que a gente chama, né? Como a interconexão multiponto, né? Quando vários equipamentos se conectam em um outro equipamento e a partir desse equipamento o sinal é retransmitido, tá beleza? Então, a gente aí, dentro das redes, a gente tem uns tipos de redes, né? As redes variam em termos de tamanho, forma e uso, tá beleza? Tamanho, nós vamos ver que é referente à abrangência, tá? Nós temos redes que são pessoais, redes que são locais, redes que são metropolitanas, tá beleza? E redes que são geográficas, por causa do tamanho, do alcance dela. Então a sua rede, na sua casa, do seu computador aí, com o seu roteador, o seu celular interconectado ao roteador aí, essa rede, por esse tamanho, né, ela vai ter uma classificação. E aí, como ela tem esse tamanho, ela vai usar determinadas tecnologias, tá? Por quê? Porque o alcance é menor, então às vezes ela não precisa de equipamentos tão potentes para transmitir o sinal. Então, o tamanho da rede vai nos permitir classificá-la. Nós também temos classificação quanto à forma, né? A forma como nós criamos essa rede, a topologia, né, que a gente fala. Então, a gente vai ver topologia estrela, topologia anel, topologia embarramento, tá beleza? Então, a forma da rede, a forma que ela assume visualmente. Olha aqui, isso aqui é a forma de uma rede, ó. Eu tenho uma forma, ó. Aqui eu tenho um equipamento central, tá certo? E nesse equipamento, ó, eu tenho vários outros conectados, tá beleza? Então isso aqui é uma forma de eu criar uma rede, tá beleza? Uma forma de eu criar uma rede. E o uso também, né? Se o uso é para uma rede para uso público, para uso privado, tá? Isso também vai nos permitir classificar uma rede, tá beleza? E aí, conforme, né, o tamanho, a forma e o uso, a gente também vai ter tecnologias, determinadas tecnologias e estruturas que vão estar atrelados, tá? Atrelados a essa classificação. Então, para facilitar a identificação dos diferentes tipos de rede, elas são classificadas nas seguintes categorias quanto à sua abrangência, tá? A abrangência seria equivalente ao tamanho, tá? A abrangência é o tamanho. Galera, essa classificação cai muito em prova, vocês têm que saber isso. Vocês precisam saber isso porque essa classificação cai em prova. Então, a classificação referente à sua abrangência é igual à classificação conforme o seu tamanho, conforme o seu alcance, tá beleza? E aí nós temos as redes pessoais, tá? As PANs. Nós temos as redes locais, as LANs, as redes metropolitanas, MANs, e as redes de longa distância, redes geográficas, ou UANs, beleza? Essas são as classificações quanto à abrangência, quanto ao tamanho, tá beleza? Aqui, ó, eu tenho uma imagem que separa aqui para vocês direitinho, ó. Nessa imagem, eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma casa, tá? Dentro dessa casa e nos arredores dessa casa, eu tenho uma LAN. A RAM fica no brejo. Eu tenho uma LAN, que é uma rede local. Tá beleza? É uma rede local. Aqui, ó, eu tenho uma PAN. Certo? Que é uma pessoal.
tá certo? O que seria uma rede pessoal e o que seria uma rede local? Rede pessoal, gente, todos os equipamentos Bluetooth que vocês usam podem formar uma rede pessoal. Então, se é comunicação de celulares via Bluetooth, utilização de fone de ouvido, monitores, mouse, tudo isso pode formar uma rede pessoal, tá? A pessoal é uma rede de pequeno alcance, tá? O alcance dela aí vai ser em torno aí de 1 metro, 1 a 10 metros, tá? Esse vai ser um alcance. Então, se você tem aí um Bluetooth conectado no computador, um mouse, um teclado, tá certo? Fones de ouvido, você vai ter uma rede pessoal, tá? Impressoras, você criou uma rede pessoal com os seus equipamentos ali, você consegue controlar eles, tá bem pertinho, tá? A pessoal, né, vai estar muito ligado ao Bluetooth, tá beleza? E aí nós temos a rede local. A rede local já é a rede da sua casa, tá? Quanto à rede pessoal, por exemplo, vai estar ligado vários equipamentos ao seu celular ou ao seu computador, a rede local ela vai estar os equipamentos ligados ao seu roteador, tá? Então, ela vai ser uma rede residencial, uma rede empresária, do tamanho de uma casa, do tamanho de uma empresa. Vai ter o alcance de uma casa ou de uma empresa, tá certo? Então, a rede local é a rede da sua casa, tá? Que a gente vai ter ali o Wi-Fi, a conexão por cabo, tá beleza? Então, a rede local, né, ela já vai ter um alcance aí de 10 metros, tá? Metros até, ela pode chegar a ter, né? Vamos colocar aí até uns 150 metros. Às vezes pode ter mais, tá? Pode ter mais, pode ter menos, mas assim, a gente pode dizer que uma rede local ela vai ter um tamanho aí de 10 a 150 metros, tá beleza? Via de regra, tá? Então é uma rede que tá aqui, a rede da sua empresa é uma rede local, a rede da sua casa é uma rede local, tá? São redes locais, tá? Locais, pensa assim, é a rede local, daquele local ali. Aquele local ali tem uma rede. Na sua casa tem uma rede. No seu vizinho tem outra rede. Na outra casa do outro vizinho, outra rede. Então é uma rede local. Se você tem um prédio, seu prédio tem uma rede local. Tá naquele local ali que ela funciona, tá? E aí a gente passa, né, da rede local para metropolitana, tá? A metropolitana ela já vai ser um pouquinho maior, tá certo? Vai ter uma abrangência de uma metrópole, tá? A metropolitana ela vai ter a abrangência de uma metrópole. Olha só, aqui ó, nós temos até aqui no nosso, aqui ó, a metragem, ó. Olha só, nós temos aqui ó, a metragem das redes, ó. A LAN, ó, vejam que a LAN não chega, ó. Aqui nós temos a metragem, ó. Tá certo? Aqui nós temos a metragem. Então, quando nós estamos falando, ó, da PAN, nós estamos falando aqui de metros, tá? Quando nós estamos falando da LAN, tá? Nós vamos estar falando aqui de centenas, dezenas a centenas de metros. Aí a gente pode conectar várias LANs, né? E formar uma MAN, tá? A MAN, ela é a interconexão de várias LANs. Metropolitana, tá? Pensa numa metrópole. Metropolitana, tá ok? Então é a rede metropolitana, pensa numa metrópole, tá? Ela é uma rede que vai ter um alcance um pouco maior, tá? Ela interconecta LANs, tá? Conecta LANs. Geralmente, né, uma rede metropolitana é feita da interconexão de LANs. Então eu tenho uma empresa, tá? A minha empresa, ela tá em um local da cidade, a sede, e a filial tá lá do outro lado. Eu vou interconectar essas duas, tá? Eu vou fazer a conexão da minha filial, né, com a minha sede. Então eu tenho uma rede local aqui, outra rede local aqui, eu interconecto essas duas. Elas estão muito distantes geograficamente, mas eu faço a interconexão e eu crio uma rede metropolitana, tá beleza? Aí eu vou interconectando aí várias e várias outras redes, tá ok? Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu cabelo tá bagunçado. Então, eu tenho uma rede metropolitana, tá beleza? E aqui, ó, tem um conceito que não é muito cobrado, tá? Que é a RAM, a Regional Area Network, né? Que seria uma rede
regional, certo? Que ela é maior do que a MAN. Ela é um pouco maior do que a MAN. As bancas não cobram isso, tá? Se vir sua prova, me agradeça por ter trazido aqui, mas as bancas não cobram, tá? O que as bancas cobram é o que eu mostrei para vocês, ó, no slide anterior. Nesse slide aqui, ó. PAN, LAN, MAN e WAN. Essas 4, tá? E por último, nós temos a WAN, tá? Que é a rede geográfica, tá? É a rede geográfica. É uma rede extensa. Se a MAN metropolitana, né, interconecta uma cidade, 2 cidades, distância de cidades, né, das dezenas a centenas de quilômetros, a WAN vai interconectar cidades muito longe, estados, países, continentes, tá beleza? A WAN, ela tem um alcance geográfico, alcance em todo o globo, tá beleza? Então, olha só, aqui, ó, nós temos a MAN, aqui, ó, interconectando cidades, tá? A regional, que é o quê? Que é uma rede que estaria circundando a metrópole, tá? Mas a gente também chama de MAN. E depois que a gente saiu da abrangência da MAN, a gente tem a WAN, que cobre o mundo inteiro, né? Que vai ter conexão por satélite e tudo mais, tá certo? A WAN, nós temos aí a mais famosa, que é a internet, tá? Gravem isso, já foi questão de prova. A internet é a rede WAN mais famosa, a rede geográfica, tá? Então a internet está no globo inteiro, tá? De qualquer lugar do planeta você consegue acessar a internet, acessar essa que é a rede das redes, tá ok? Então gravem isso. PAN pessoal, pertinho. LAN local, sua casa. MAN metropolitana, interconexão de escritórios, interconexão de várias LANs. E WAN rede geográfica, interconexão de LAN, de PAN, de MAN, de tudo quanto há, tá beleza? Para ter um alcance gigante. Pensa numa empresa multinacional, tá? As multinacionais vão utilizar o WANs, tá certo? Governos também, né? Vão utilizar o WANs e tudo mais. Olha só. Agora vamos resolver uma questão aqui, ó. Seguinte, embora apresente abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as MANs metropolitanas, Area Network, não utilizam tecnologia de transmissão sem fio. Errado, tá ok? Isso aqui está errado. Galera, vou voltar aqui o slide. Todas essas classificações possuem a sua versão, né? A sua versão sem fio, tá? Quando a gente coloca só LAN, PAN, MAN e WAN, via de regra a gente está falando da interconexão através de cabos. Então a gente está falando de conectar via cabo, tá? Via algum plug, quando a gente só coloca assim, via de regra, tá? Aí a gente tem as versões que é o WPAN, né? Que é a conexão wireless, tá? WLAN, tá? WMAN e WWAN, tá ok? E aí nós temos as conexões. Então, via de regra, tá? Via de regra, quando a gente fala de PAN, a gente fala tá falando da conexão de cabo, tá ok? Mas não tá errado falar que as redes Bluetooth são redes PAN, tá beleza? Não tá errado. Mas a gente tem, a banca pode trazer que WPAN é a rede pessoal que não utiliza fios, tá beleza? E tá correto. Então a gente tem a LAN, a WLAN, o W é de wireless, de sem fio, tá certo? Então gravem isso no material de vocês, tá? Por quê? Porque a banca ela pode vir a cobrar, tá certo? Então, ó, aqui, ó, nós temos, né? Nós temos errado. Todas essas redes têm como fazer transmissão de dados sem fio, tá certo? O que vai mudar, de novo, é a tecnologia de transmissão. Então, na PAN, a gente utiliza Bluetooth, tá beleza? Na wireless ali da LAN, a gente vai utilizar o Wi-Fi, né? Que é um sinal um pouco mais forte, um sinal de rádio, tá certo? Lá na MAN, a gente utiliza sinais WiMAX, tá? A gente vai utilizar o WiMAX para transmissão de dados, tá beleza? Então o que muda de uma para outra é só a tecnologia, mas todas podem ter transmissão via sinal, né? Onda de rádio ou onda laser, enfim. É possível fazer a comunicação sem utilização de cabos, tá certo? Olha só, outro conceito muito importante o CESP gosta de trazer, que é a topologia, tá? Uma topologia de rede descreve a
composição e organização física de uma rede. Então, topologia, quando eu falo em topologia, eu estou dizendo, né, eu estou me referindo ao modo como uma rede se organiza, se estrutura fisicamente. Tá ok? Quando eu falo assim, qual que é a topologia dessa rede? Como que eu construí fisicamente? Como que eu conectei os equipamentos? Tá? Como que fisicamente esses equipamentos estão conectados? Como que fisicamente o dado sai do ponto A, né? Do equipamento A e vai para o equipamento B? Como que fisicamente isso é feito? Conexão direta? Ah, tem um roteador no meio do caminho? Eu envio esses dados para um roteador, esse roteador envia para o camarada. Ah, existe um barramento. E aí as máquinas estão conectadas nesse barramento. E aí a gente transmite o sinal através do barramento. Como que é feita esta conexão para permitir que as máquinas se comuniquem? Então, quando a gente fala de topologia, a gente está falando de quê? Como eu criei aí minha estrutura de rede para permitir com que as máquinas se comuniquem, tá? E aí dentro, né, de topologia, a gente tem as 4 principais topologias, né, que a gente usa ao se projetar uma LAN, né, uma rede local, né? Quando a gente vai projetar uma rede local, a gente tem as 4 principais topologias. A topologia de barramento, a topologia de anel, de malha e a de estrela, tá? Essa aqui, a saber, é a que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, hoje nas nossas casas, tá ok? E ela é a mais cobrada pelas bancas. Então, eu tenho várias topologias, vários modos de organizar fisicamente uma rede, tá? O modo como eu organizo isso vai ter um nome, tá? Essas topologias vão ter um nome. E as principais, barramento, anel, malha e estrela, tá beleza? Aqui eu trouxe um desenho de como seriam cada uma dessas. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe até mais, né? Até uma a mais aqui, para vocês poderem ver que essa hierárquica aqui, que também eventualmente cai em prova. Mas olha só, quando a gente fala em topologia de barramento, por que é topologia de barramento? Porque eu tenho uma barra, tá? Então, inclusive, ela pode ser chamada de topologia de barra, tá? Eu tenho uma barra e nesta barra os computadores se conectam, tá? Todos esses computadores se conectam à barra, tá? Esses computadores aqui se conectam a essa barra. O sinal, ele é enviado. Se eu quero, por exemplo, transmitir um sinal, né? Um dado, uma informação. Daqui para aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação, enviar ela para a barra, essa informação vai percorrer a barra e vai chegar aqui, tá certo? O que acontece na topologia em barramento? Quando eu transmito um dado, todos escutam. Escutar é receber, tá? Todos recebem. Todo mundo que estiver conectado ao barramento vai receber essa informação. Se esse cara quer enviar uma informação, olha só, daqui para cá, tá beleza? Daqui para cá, essa informação, ela vai ser enviada, ó, tanto aqui quanto aqui. Todo mundo vai receber essa informação. Por quê? Porque aqui não existe nenhum elemento inteligente, por exemplo, um roteador, para saber aonde está o cara que vai receber essa informação, tá beleza? Então ela envia para todo mundo que está conectado na barra e quem for o dono da informação vai recebê-la, vai pegá-la, armazená-la e responder ao camarada que enviou aquela informação, tá beleza? Então a topologia em barra, tá? Todos recebem. Todos os equipamentos estão conectados à barra. Todos os equipamentos pertencentes à rede estão conectados à barra, tá certo? Todos recebem. Essa topologia utiliza o tipo de cabo coaxial, tá? Vocês já devem ter visto falar nesse cabo. O cabo coaxial é o cabo aí utilizado muito nas antenas parabólicas, TV a cabo, tudo mais. Aquele cabo coaxial, tá? Aquele cabo que é um desenhozinho assim, ele tem uma malha aqui de proteção e aí ele tem um núcleo de cobre aqui por onde o sinal elétrico passa, tá beleza? Então utiliza muito cabo coaxial e conector BNC, tá? É o nome do conector. Conector BNC, tá?
cabo coaxial e conector BNC. São duas características aí desta topologia. Depois eu vou passar para essa. Vamos descer aqui. A topologia em anel, tá certo? Por que topologia em anel? Porque este cara está conectado neste, este neste. Ó, olha o que forma. Forma um anel, tá? Se fossem 4 equipamentos, ó. 4 equipamentos. Esse nesse, esse nesse, esse nesse, esse nesse. Tá ok? Então, essa é a topologia em anel, tá certo? Qual a característica dessa topologia? Os dados circulam em uma única direção, tá? Os dados unidirecional. Certo? Os dados, eles circulam em uma única direção. Então, se esse camarada este camarada aqui, ó, ele quer enviar um dado para este camarada aqui, ó, o que ele tem que fazer? Ó? Nós estabelecemos que a direção da rede vai ser essa, ó. Vai ser aqui, ó, sentido anti-horário, tá? O sentido você estabelece. Você pode estabelecer qualquer sentido, não tem problema. Pode ser sentido anti-horário ou sentido horário. Porém, quando você estabeleceu o sentido que a informação vai percorrer, ela só percorre naquele sentido, tá? Então a gente definiu que o sentido da informação vai ser anti-horário. E aí esse cara, para ele enviar a informação, essa informação vai sair daqui, passar por todos os nós, tá? Esse cara vai falar, essa informação não é para mim, joga para frente, não é para mim, joga para frente. Não é para mim, joga para frente. Aí esse cara vai falar, essa informação é minha. E aí o que ele faz? Pega a informação, processa, e aí para responder, ele passa, ó, envia um por um, tá? Até chegar no camarada aqui na ponta que deve receber esta informação, tá certo? Então, a informação é unidirecional, os equipamentos são conectados em série, tá? Conexão em série. Em série, e ponto a ponto, tá? E ponto a ponto. O que seria isso? Este equipamento está ligado neste, este aqui está conectado neste, este conectado neste, este nesse, assim por diante, em série e ponto a ponto. Então é ponto a ponto um no outro e em série, tá beleza? Essa aí é uma característica da topologia anel. Detalhe, se esse computador aqui cair, parar de funcionar, a rede para de funcionar. Por quê? Porque a informação ela não vai mais chegar, não vai mais completar todo o anel. Então, se uma máquina parar de funcionar, a rede cai, tá beleza? E aí nós temos a topologia estrela, que nós vimos lá e que eu falei para vocês que são a topologia mais utilizada hoje, né, nas nossas casas. Por que é a estrela, galera? Porque você tem um equipamento central, tá? Então, uma característica de cara, ela tem um equipamento, tá? Central, ela tem um equipamento centralizador. Todo mundo envia informação para esse equipamento, certo? Aí na sua casa você envia informação para o roteador, esse roteador reencaminha a informação. Lembra que eu falei que aqui, ó, não existe um equipamento inteligente, por isso tem que enviar a informação para todo mundo? Aqui você tem um roteador que é inteligente. Se esse cara tá aqui, ele quer enviar uma informação para este daqui, ó, ele vai mandar a informação para o roteador vai saber, ó, esse cara tá nessa porta, e aí ele vai enviar a informação só para essa porta, e só esse cara vai receber a informação, tá beleza? Então, a topologia estrela, ela é característica pela presença de um equipamento central, tá? Então, ela tem um equipamento central, geralmente, né, esse equipamento é chamado de comutador ou concentrador, tá? Comutador, tá certo? Por causa que é um switch, né, via de regra, ou então a banca pode trazer um concentrador, tá? Porque antigamente as redes utilizavam um hub, tá? Antigamente as redes utilizavam um hub. E o hub era um equipamento concentrador de conexões, né? Esse era o nome do hub, concentrador. Então, se a banca trouxer comutador ou concentrador, não tem problema, tá correto. São equipamentos com funções diferentes, mas que ambos, né, trabalham e trabalharam na criação de redes na topologia estrela, tá? Então aí na sua casa você tem o equipamento centralzinho, né, seu roteador, e vários outros equipamentos, o que? Se conectando a ele, tá? E aí nós formamos o que? Uma estrela, certo? Isso aí, ó, nós formamos uma estrela, tá certo? E aí, né, aqui eu tenho a topologia estrela estendida, tá? Por que é a estrela estendida? Porque eu conecto, né,
os switches uns aos outros, tá? Eu vou interconectando, né, as várias redes, né? Então eu tenho da minha empresa, eu tenho um switch em um galpão, por exemplo, aí eu interconecto esse switch com outro switch de outro galpão e eu estendo a minha topologia em estrela, tá certo? Topologia hierárquica. Isso por quê? Porque existe uma hierarquia, tá? Uma hierarquia entre esses equipamentos aqui, ó, entre os comutadores, tá? Entre os equipamentos responsáveis por enviar o sinal, tá? Existe uma topologia, existe uma hierarquia, tá? Então a topologia hierárquica, ela diz respeito à hierarquia entre os equipamentos, tá? Hierarquia. Esses equipamentos têm uma hierarquia, tá certo? Este camarada aqui está acima desses dois aqui, tá beleza? Este camarada está acima desses dois. E aí, ó, aqui ó, a gente tem os equipamentos conectados a esse e os equipamentos conectados a esse. Se eu quiser enviar uma informação daqui para cá, essa informação vai ter que vir passar por este cara aqui e este cara redistribuir. Esse aqui, ó, como ele é o pai, né? A gente chama ele de pai, que ele é o principal, ele está acima dos outros. Ele sempre vai receber todas as comunicações e vai repassar para os filhos, tá beleza? Ele vai repassar para os filhos, tá certo? Isso aí, hierárquica. Outra característica, né? A hierárquica, ela pode ser chamada de árvore, topologia em árvore, tá beleza? Pode ser chamada de topologia em árvore. Outra topologia é topologia em malha, tá? Também pode ser chamada de topologia em rede, tá? Por que é malha, professor? Porque cria-se uma malha de conexões. Olha só, aqui eu tenho um equipamento, por exemplo, um roteador aqui, outro roteador aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. O que a topologia em malha faz? Ela tem o objetivo de garantir, né, a alta disponibilidade da rede, ou seja, fazer com que essa rede nunca caia, mesmo que esse equipamento aqui pare de funcionar. Esse equipamento parou de funcionar, mas os demais eles se conectam, tá beleza? Os demais eles se conectam. Então a topologia em malha, né, ela cria uma rede de conexões, conectando todos os equipamentos, né, no caso os equipamentos seriam os switches ou os roteadores, conectando uns aos outros, tá beleza? Esse é o objetivo da topologia em malha, criar uma rede de conexões, tá? Então, permitir com que esse cara esteja conectado a este, tá? Conectado a este, a este, a este e a este. E a mesma coisa acontecer com os outros, tá? Esse aqui vai estar conectado a este, a esse, a esse e a esse. E assim você cria essas multiconexões. Um detalhe, quando eu faço todas as conexões possíveis entre esses equipamentos, eu tenho o que nós chamamos de full mesh, tá? Mesh é malha em inglês, tá? Full mesh, ou a malha cheia, a malha completa, tá beleza? Quando eu fiz todas as interconexões. Essas aí são as principais, né? Essas aí são as principais topologias aí que nós temos, tá? Olha só, vou resolver uma questão aqui e a gente vai dar uma paradinha, tá? Pra gente dar uma descansada. Olha só, vamos resolver uma questão aqui que ela diz o seguinte, ó. Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, consequentemente toda a rede para de funcionar. Rompimento de um cabo. Olha só, galera, a rede estrela. O que eu falei? Concentrador, tá? Aqui eu tenho um equipamento, outro equipamento, tá? Outro e outro. O que é o cabo? É esse cara aqui, ó. Se romper o cabo, a rede estrela para de funcionar? Não para de funcionar. Então, isso aqui está errado, tá? Se romper o cabo, a rede em estrela não para de funcionar. A rede só para de funcionar se esse cara aqui cair, tá? Se o concentrador parar de cair, tá? Só para de funcionar. Só para de funcionar se o equipamento central, tá? Parar de funcionar. Tá? Então, só para
A rede estrela ela só vai parar de funcionar se o equipamento central parar de funcionar, que é este camarada aqui, tá beleza? Só se este camarada aqui parar de funcionar, tá? Então, isso aqui, só o cabo não faz a rede parar. Agora, se fosse uma rede anel, né? Vamos pensar aqui uma rede em anel, certo? Numa rede em anel, se o cabo for rompido, por exemplo, desta conexão, a rede para de funcionar, tá? Na rede em anel, a rede para de funcionar, tá ok? Aqui ela não funciona mais. Precisa que todos os equipamentos que compõem aquela rede estejam conectados. É preciso que haja, um início, tá beleza? Vamos pensar aqui num start, tá beleza? E aí, é preciso que haja um fim, que seria o quê? O cabo chegando nesse equipamento. Então, o equipamento de início precisa ter tanto um cabo de saída, né, quanto um cabo de retorno dos dados, tá ok? Então, o cabo ele vai sair, mas também vai conectar na outra ponta, porque ele vai fechar a estrela, tá certo? Galera, é o seguinte, vou dar uma paradinha aqui, 5 minutos para você tomar uma água, e a gente já volta descendo o pau aí em mais questões, em mais assuntos que vão vir a cair na sua prova, tá beleza? A gente se vê daqui 5 minutinhos e bora dar aquela espreguiçadinha, aquela descansada, pra gente já voltar quebrando tudo, tá beleza? Um abraço, um beijo, até daqui a pouco. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Estamos
de volta, meu querido aluno. Olha só, espero que você tenha pegado aquele café, dado aquela descansada, espreguiçada aí nesses 5 minutos aí, ó. De boinha assim. Ai. Até eu espreguicei aqui. E a gente volta aqui continuando. Vamos falar aqui de rede de computadores, tá certo? E aí nós já vimos aí os conceitos básicos aí sobre questão de abrangência e topologias, né? Que as bancas gostam de cobrar. Agora a gente vai ver sobre protocolos, né? Uma parte superficial e teórica sobre os protocolos de rede que as bancas mais gostam de cobrar, né? E o que é um protocolo, galera? Um protocolo é um conjunto de condições e regras, tá? Então, protocolo é um conjunto de condições e regras que especificam como os dispositivos de rede se comunicam em uma determinada rede. Pensem vocês que quando a gente tem uma rede de computadores, olha só, a gente tem celular, a gente tem computador, tá beleza? A gente tem vários equipamentos diferentes conversando. E você não precisa configurar nada manualmente, na maioria das vezes. Você não precisa configurar nada. Você tem equipamentos diferentes, redes diferentes, você tem linguagens diferentes, né? Então, às vezes, um computador aqui no Brasil, outro lá na Itália, outro na Alemanha, tá certo? Tudo isso conversando. E eles conseguem se conversar, por quê? Por causa dos protocolos. Os protocolos, eles são gerais, tá? Eles independem da máquina, eles independem do software, então eles independem do hardware, né, na máquina, processador, placa de vídeo, placa de rede, eles independem do sistema operacional, independem de algum software específico para funcionar, tá beleza? Eles independem do idioma da região, tá? Então, os protocolos, eles são feitos de uma maneira que eles possam funcionar, tá? Independentemente de qualquer coisa. Basta a sua máquina, o seu computador, a sua placa de rede, tá? Basta o fabricante da placa de rede seguir determinadas regras na construção dessa placa, implementar os protocolos e pronto, sua máquina vai estar apta para comunicar com outros computadores, tá certo? Então, os protocolos nada mais é do que o quê? Determinações, regras de como nós podemos fazer as comunicações, tá certo? O protocolo fornece uma estrutura comum para estabelecer e manter um canal de comunicação e tratar os erros ou falhas caso eles ocorram. Então, o protocolo ele fornece uma estrutura comum, uma estrutura comum, né, para estabelecer e manter um canal de comunicação. Comum, ou seja, ela é comum a todos os computadores, todas as máquinas que implementarem os protocolos de comunicação utilizados naquela rede, todas as máquinas vão conseguir conversar, tá beleza? Basta você seguir aquilo que está dito no protocolo. E dentre os protocolos, né, nós temos aqueles dois que são os mais famosos, tá? Os mais famosos, o TCP e o IP. Nós temos, inclusive, né, aquilo que nós chamamos de pilha de protocolos TCP/IP, tá certo? A pilha de protocolos TCP/IP é o conjunto de protocolos, né? Dentre eles, o TCP e o IP, que nos permite comunicar através da internet. Então, quando a gente fala da pilha de protocolos TCP/IP, nós estamos falando pilha de protocolos TCP/IP. Nós estamos falando não só dos protocolos TCP/IP, mas dos outros protocolos, tá? Que são utilizados na comunicação através da internet. Então, a pilha de protocolos TCP/IP é uma pilha de protocolos, né? São vários protocolos que nos permite com que nós consigamos comunicar através da internet, por exemplo, tá ok? Então, dentre esses protocolos, nós temos o IP e o TCP, tá certo? Os principais protocolos, os que as bancas mais gostam de cobrar. IP é o protocolo responsável pelo endereçamento de um pacote de dados, tá ok? O que é o endereçamento? Quando eu endereço um pacote de dados, eu tenho o endereço IP, tá beleza? O que é o endereçamento? É o endereço IP de origem e o endereço IP de destino, tá certo? Então, lá no meu pacote de dados eu vou ter um campo que vai ter o endereço de origem, da onde veio, e o endereço de destino para onde vai, tá certo? O endereçamento IP nos permite o quê? O endereçamento nos permite rotear os pacotes, tá? Nos permite rotear, tá? Então, o IP é responsável pelo endereçamento e pelo roteamento, tá? Então, ele é não só responsável pelo endereçamento,
mas pelo roteamento, tá? Dos pacotes de dados, tá? Por quê? Porque devido ao endereço IP, eu consigo rotear o pacote através da rede, tá? Então ele endereça as máquinas e permite o roteamento dos pacotes através das redes, tá certo? Esse protocolo, ele não está preocupado com o quê? Com a ordem de chegada dos pacotes e não garante que o pacote será entregue, tá? Qual que é a função do IP? Tentar entregar o pacote, é só isso. Então você tem uma informação gigante, pensa, uma imagem a ser transmitida, uma imagem desse tamanho, tá? 10 mega. O que é feito? Essa imagem, ela é cortada, né, em vários pedacinhos menores, né? Aí vamos supor que são 10 pedaços de 1 mega, tá? E aí, cada pacotinho de 1 mega é enviado pela rede. Então, o pacote ele vai conter parte da informação, tá? Aí, lá na frente, a gente vai utilizar o outro protocolo, o TCP, para reorganizar essa informação, tá certo? Então, a função do protocolo IP é só endereçar e rotear os pacotes. Ele não garante que eles serão entregues na ordem e não garante que o pacote será entregue. Então, você dividiu essa imagem, né? Vamos pensar que isso aqui é um PNG, você dividiu ele em vários pacotinhos, e aqui você tem, ó, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, sexto, tá, sétimo, oitavo, nono, 10º, primeiro, segundo. Então, esses aqui são os pedacinhos. Então, esse aqui tem que ser o primeiro a chegar, ou, na hora de montar, ele tem que ser o primeiro, esse aqui o segundo, o terceiro, para que eu monte a imagem da maneira correta, tá certo? O protocolo IP não garante que esses caras vão chegar na ordem, tá beleza? Não garante nem que esses caras serão entregues lá na ponta. E aí a gente tem aliado a ele o TCP, que é o protocolo, né, de controle de transmissão. O TCP é o protocolo de controle de transmissão. Ele fornece um mecanismo estável e confiável para a entrega de pacotes de dados de uma rede baseada em IP. Então, os pacotes eles são enviados, né, através do protocolo IP, né? O protocolo IP vai dar o roteamento, vai rotear esse pacote. Aí lá na ponta, na hora que chegar lá na máquina, tá? Esse pacote saiu daqui, beleza? E veio para cá. Na hora que chegou cá na máquina, o TCP vai atuar, tá beleza? O TCP ele atua cá nessa máquina aqui, ele atua cá na máquina de cá. Ao longo da caminhada, tá? Ao longo da rede, quem atua é o IP, tá certo? Quem atua ao longo da rede é o IP. Por quê? Porque vou utilizar o endereço IP para rotear esse camarada. Aí o TCP lá na ponta que vai entregar o camarada, tá? O TCP ele entrega, tá? Ele é responsável pela entrega, tá? Ele é um protocolo de controle de transmissão. Então, ele é estável e confiável. Por quê? Porque o IP não preocupa com a ordem, mas o TCP ele tem um mecanismo que permite ele controlar a ordem do pacote. Ele consegue verificar se esse é o primeiro, se esse é o segundo, se aquele pacote que chegou é o terceiro, é o quarto, e aí ele ordena esse camarada. Ele também consegue, o TCP, ele também consegue verificar se todos os pacotes chegaram. Se um pacote não chegou, ele manda uma mensagem para a máquina de origem para ela reenviar aquele pacote de dados, tá beleza? Então o IP é o protocolo de endereçamento e roteamento. O TCP é o protocolo de controle de transmissão, tá? Controle de transmissão, tá? Ele é responsável pela entrega, por entregar os pacotes de dados, tá? Ele é confiável, tá? Gravem isso, ele é confiável. Por quê? Porque ele garante a entrega do pacote de dados, tá ok? E aqui nós temos uma questão. Na internet, os endereços IP constituem recursos que podem ser utilizados para a identificação de microcomputadores que acessam a rede. Correto, né, galera? Questão tranquilinha aqui, ó. Correto, tá? O endereço, né? O endereço IP, eles identificam os computadores na rede, tá beleza? Então, a mesma rede geralmente não tem, geralmente não, né? Via de regra, não tem dois computadores com o mesmo endereço IP, tá ok? Na comunicação entre dois dispositivos na internet, o protocolo IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e sistemas finais. Galera, isso aqui é correto, tá? Olha só, vai ter uma imagem lá no final que ela vai falar o seguinte, que o protocolo IP, tá? É um protocolo de terceira camada, tá?
do modelo OSI. Tá certo? Do modelo OSI. É um protocolo de terceira camada do modelo OSI. O IP é um protocolo de terceira camada do modelo OSI, tá certo? E aí, tá? Quando a gente trabalha com rede de computadores, o equipamento que atua na terceira camada é o roteador, tá beleza? Então, o equipamento que atua na terceira camada é o roteador. O roteador é o equipamento que atua na terceira camada. Então, o IP, ele é o quê? Roteado. Gravem essa palavra. O IP, ele é roteado através dos roteadores até chegar, né, no sistema final, até chegar no endereço dele, certo? Então, o endereço IP, o pacote, né, que contém o endereço IP, ele vai sendo roteado até chegar no destino, no endereço final. Esse roteamento é feito por roteadores, equipamentos de terceira camada, tá certo? Então, o IP, ele comunica, a gente pode dizer assim, com roteadores, tá beleza? Os roteadores utilizam o endereço IP para rotear o pacote de dados, tá? Então, terceira camada do modelo OSI é o protocolo IP, assim como os roteadores, que são equipamentos eletrônicos que atuam na terceira camada, fazendo o quê? Fazendo a transmissão de pacotes de dados baseada, né, a transmissão no endereço IP daquele pacote de dados, tá ok? Então, isso aqui é importante você saber, porque o protocolo especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores, tá certo? Porque os roteadores vão retransmitir os pacotes baseados no endereço IP, tá certo? Então, gravem isso. E o endereço IP é responsável por rotear, endereçar e rotear. Rotear está ligado a roteador, tá certo? Os roteadores fazem um roteamento da informação, tá certo? Graças ao endereço IP. Então, é bem tranquilo aí. A questão, ela já até, o jeito que o CESP gosta, né? Ele traz uma assertiva que explica um conceito bem seco, sem firula, sem nada. É um conceito bem seco. O CESP gosta muito desse tipo de questão, certo? Outros protocolos, o UDP. O UDP é o TCP não confiável, tá? O UDP, ele é o contrário do TCP, tá certo? O UDP é o contrário do TCP, não confiável. A gente tem o TCP para entrega e o UDP, tá beleza? A gente tem o TCP e o UDP. O UDP é o contrário. O TCP garante a entrega do pacote de dados. O UDP não garante a entrega. Ele vai levar o cara até lá na ponta, mas aí ele não garante que esse cara vai ser entregue. Se ele for perdido no meio do caminho, ele não garante a ordenação, não garante nada. Então ele é um não confiável, tá beleza? Ele é um protocolo que a gente fala sem conexão, tá? Por quê? Porque eu não estabeleço uma conexão entre a máquina de origem, tá? E a máquina de destino, tá ok? Eu não estabeleço uma conexão no UDP, tá beleza? Já no TCP, eu tenho essa conexão entre a máquina de origem e a máquina de destino. E aí é por isso que eu consigo saber se está faltando um pacote de dados e solicitar esse pacote de dados, porque eu tenho a conexão entre a origem e o destino, tá ok? Então, o UDP é não confiável, não garante a entrega, não garante a ordenação. Qual que é o objetivo do UDP? O TCP, pelo fato dele ser confiável, dele garantir tudo isso, ele é mais pesado, ele é mais demorado, tá? A informação ela vai demorar um pouquinho a mais para chegar. E o UDP, como ele não tem essa garantia, a informação vai mais rápida, tá? Ou seja, a gente tem baixa latência, né? A latência seria o quê? A demora entre o tempo que o pacote sai e ele chega lá na ponta. Isso seria a latência, né? O tempo que ele gasta para sair daqui até chegar aqui, tá beleza? Isso seria a latência. E aí, o que acontece? O UDP, ele tem uma latência melhor, uma latência mais baixa. Por quê? Porque ele não precisa fazer verificações, não precisa fazer conexão, tá ok? Então, ele vai entrega de qualquer jeito. O UDP é muito utilizado nas transmissões de vídeo, tá? E o TCP é utilizado em comunicações que necessitam de confiança, tá beleza? A gente tem o HTTP. O HTTP é o protocolo, né, que usa o TCP para fornecer conteúdo de página web de um servidor para o seu navegador, tá? Então, o HTTP é um protocolo de requisição, tá? Requisição e resposta. Você faz uma requisição de um conteúdo, né? De uma página web, tá? Você faz uma requisição e o servidor, tá? Então você faz uma requisição e o servidor na qual
essa página vai te dar uma resposta, se você pode ou não acessar, se você puder, ele te envia o recurso. Beleza? Então, o HTTP é um protocolo de requisição e resposta, tá? É um protocolo que de exibição de conteúdo, tá? Ele fornece, ele nos permite ver o conteúdo da internet. FTP é um protocolo de transferência de arquivos, tá? File Transfer Protocol, tá beleza? Então, esse aqui é um protocolo de transferência de arquivos, tá ligado? Vai estar ligado à transferência de arquivos, tá? Quando eu envio, por exemplo, quando eu baixo uma imagem da internet, geralmente eu estou baixando isso de um servidor FTP, tá beleza? Olha só, o protocolo www indica ao usuário da internet que existe um sistema que responde por requisições de páginas, tá beleza? Então, o protocolo www indica ao usuário da internet que existe um sistema que responde por requisições de página. Eu acabei de anotar para vocês quem responde a requisições. Qual que é o protocolo que trabalha com resposta de requisições? É o HTTP, tá beleza? O HTTP que trabalha com resposta de requisições. Então, quem responde a requisição é o HTTP, não o www. Galera, o www é um sistema, tá ok? É um sistema. É um sistema, não é um protocolo. É um sistema que permite, né, com que a gente acesse as páginas web, tá? É um sistema de hipermídia, tá? Que a gente fala. É um sistema de interconexão de hipermídias, certo? O que seria isso? O que seria essa interconexão de hipermídia? Seria quando você está lá numa página, tá? Então você está lá na página X, aí tem lá Monster, tá ok? Nessa página. Aí você clica em Monster, e aí o que você faz? Você vai para onde? Para o site do Monster, tá beleza? Aí você vai aqui para www.monster.com. Tá beleza? Então, esse é um sistema, o www é um sistema de interconexão de hipermídia. Então, o www que me permite fazer a conexão de uma página a outra, me permite navegar na internet, tá certo? E aí, esta hipermídia, né, estes endereços, eu faço a requisição através do HTTP, tá beleza? Então, o www não é um protocolo, ele é um sistema de interconexão de hipermídia, tá? E aí eu solicito, né, o acesso às páginas através do protocolo HTTP, certo? Então, o www me permite criar um link entre essa página e essa página aqui, tá? E aí eu faço essa requisição através do HTTP, tá beleza? Então, o www é um sistema de interconexão de hipermídia, não é um protocolo, tá beleza? Então, nós temos aí o erro da questão. Aqui nós temos, né, os clássicos protocolos de e-mail, tá? Os protocolos de e-mail. As bancas têm cobrado menos, tá? Mas o CESP, uma vez ou outra, gosta de trazer uma questão sobre o SMTP. Olha só, quando a gente trabalha com e-mail, a gente tem o POP, o IMAP e o SMTP. Esses dois aqui, ó, eles são responsáveis por receber, tá? Eles são responsáveis por receber ou baixar mensagens, tá ok? E esse aqui é responsável por enviar. Isso que vocês precisam saber, tá? Olha só. POP e IMAP recebem, baixam mensagem, tá beleza? E o SMTP envia mensagem. Então é o seguinte, existe um servidor de e-mail, tá? Existe um servidor. Aí eu tenho a minha caixa de e-mail aqui, tá beleza? O Joãozinho tem a caixa de e-mail dele lá. Se o Joãozinho quiser enviar um e-mail para mim, o que o Joãozinho faz? Ele envia um e-mail SMTP, beleza? Para o meu servidor, tá beleza? Ele envia o e-mail. E aí eu vou lá no servidor, tá beleza? E vou fazer o quê? Vou baixar esse e-mail. Eu vou baixar este e-mail ou com o POP ou com o IMAP, tá beleza?
E aqui eu estou enviando o e-mail para mim, tá? Aqui ele envia, tá? E aqui eu vou receber, tá beleza? Esse e-mail. Então eu vou enviar um e-mail com SMTP para o servidor e aí eu vou lá, o Joãozinho envia para mim e eu vou lá no servidor e vou baixar esse e-mail, seja com o POP ou com IMAP. O POP, o que acontece? O POP, ele vai fazer o quê? Eu vou receber o e-mail, eu baixo ele para minha máquina e aí ele apaga lá do servidor, tá certo? Então, ele baixa o e-mail e apaga, certo? Então, o POP, eu fui lá, recebi o e-mail, baixei o e-mail lá do servidor, ele veio para minha máquina, para o meu celular e ele é apagado lá do servidor. O IMAP, tá? Ele me permite gerenciar uma caixa de correio. O que seria isso? Eu baixo o e-mail, só que ele mantém uma cópia, tá beleza? Ele baixa o e-mail, mas mantém uma cópia. Ou seja, eu posso ir lá eu posso, por exemplo, sincronizar vários dispositivos com o IMAP, tá? Com o POP eu não consigo, porque a partir do momento que eu baixei esse e-mail para algum dispositivo, ele é apagado do servidor. O IMAP não, eu posso baixar para vários dispositivos aquele e-mail e ele vai continuar lá no servidor permitindo a sincronização. E o SMTP é toda vez que eu quero enviar um e-mail, tá beleza? Então, se eu envio um e-mail, SMTP, tá certo? Detalhe, se eu tenho um servidor e esse servidor, eu tô aqui, o meu servidor de e-mail é esse, e o servidor de e-mail do Joãozinho é esse. Tá? Os servidores, tá? Os servidores, eles só se comunicam via SMTP, tá beleza? Os servidores só se comunicam via SMTP, tá certo? Por quê? Porque os servidores, eles somente enviam mensagens, tá? O servidor, ele é um equipamento ativo, ou seja, o usuário tem que fazer uma ação, tá beleza? O usuário tem que fazer uma ação e aí o servidor vai responder essa ação, tá ok? Então, se, por exemplo, eu envio um e-mail e para o meu servidor vai enviar esse e-mail cá para o Joãozinho, certo? Ó, eu envio um e-mail no SMTP, aí o meu e-mail foi para o meu servidor, só que o e-mail do Joãozinho está lá no servidor 2. Aí o que acontece? O Joãozinho, aí o meu servidor manda para o servidor 2, aí o Joãozinho vai entrar lá e vai baixar esse camarada, tá beleza? O IMAP a gente pode até simbolizar ele com uma setinha para trás e para frente, porque eu posso baixar mais de uma vez, tá ok? E aí, se eu enviar aqui com SMTP, aí esse camarada envia com SMTP e aqui, ó, eu vou o quê? Eu vou baixar, tá beleza? Com o POP 3. Aí ele baixa e ele não fica mais lá dentro do servidor. Porque ele baixa e apaga do servidor, tá beleza? Então eu sempre envio um e-mail para o servidor, certo? Então eu sempre envio um e-mail para o servidor e eu sempre baixo o e-mail do servidor, tá ok? E aí, estas são as diferenças desse. POP, ele vai baixar o e-mail e apaga ele lá do servidor. O IMAP, ele vai baixar o e-mail e manter uma cópia. Eu consigo sincronizar várias caixas de e-mail. E o SMTP, ele vai enviar o e-mail, tá? Toda vez que eu envio um e-mail, eu estou utilizando o SMTP. Aí esse e-mail, ele vai ser enviado e vai ficar armazenado lá no servidor até eu acessar a caixa de e-mail, tá beleza? Funciona deste jeito, tá ok? Olha só, o SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência de dados em formulários de dados, no caso de o usuário estar trafegando em sítios da internet, por exemplo. Então, olha só, ele misturou um monte de coisa. O SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência de dados em formulários de dados. SMTP tem nada a ver com transferência de dados, tá? Quem faz a transferência, requisição, solicitação de dados, de novo, é o HTTP, tá certo? É o HTTP, tá?
sítios, e no caso dos usuários estar trafegando em sítios da internet. Ou seja, ele está falando assim, eu estou em um site indo para outro. Então, eu estou no site A, eu estou aqui no site 1 e eu quero ir para o site 2, tá beleza? De modo seguro. Quem faz essa navegação, né, esse tráfego entre sites, é o protocolo HTTP. E o protocolo que me permite ir de modo seguro, tá? Confiável, tá? Serviço confiável é o HTTPS, tá beleza? Nós vamos ver mais para frente que é o HTTPS, que é a adição, né, de criptografia na minha comunicação. Então, o HTTPS é que garante essa segurança. Está errado essa questão, tá beleza? Olha só, aqui ó, eu trouxe para vocês, né, os protocolos utilizados na segurança, né, quando nós estamos tentando transmitir dados com segurança através da internet. Nós temos aí o SSL, tá? É o protocolo de criptografia e segurança padrão. Esse SSL já foi descontinuado, tá? Mas ainda cai em prova. Certo? E aí ele é substituído pelo TLS, tá? E hoje o TLS é a versão que se utiliza aí nos protocolos e tudo mais, nos certificados digitais. O que esses protocolos fazem, né? Eles aplicam criptografia, tá? E segurança padrão, tá? Então, ó, fornece um protocolo de criptografia de segurança mais forte, mais robusto do que o SSL. Tá? Então, o TLS e o SSL, eles aplicam criptografia. É muito comum as bancas trazerem, né, SSL/TLS, tá ok? Por causa da questão da compatibilidade, enfim. E aí, o HTTPS fornece uma versão mais segura do protocolo HTTP, padrão usando o padrão de criptografia TLS ou SSL, tá certo? Então, ó, o S aqui é a aplicação de criptografia, ó, de um desses protocolos aqui, tá beleza? Então, quando a gente fala aí do SSL ou do TLS, a gente está falando aí, ou do HTTPS, né? A gente está falando do uso do HTTPS com um desses dois protocolos. A gente mescla dois protocolos para garantir mais segurança. E aqui, ó, uma questãozinha para a gente fechar, ó. O uso do HTTPS, tá beleza? Aumenta a segurança de sites da internet, ao implementar a segurança na comunicação mediante conexão criptografada e uso de certificados digitais. Correto, galera? Olha só, acho que está correto. Então, a conexão é criptografada e ele usa certificados digitais para fazer a autenticação, tá beleza? A autenticação das fontes. Ou seja, eu garanto que eu sou quem eu sou e você garante quem você é. Então, eu garanto que eu sou quem eu sou e você garante quem você é, quem é. Tá beleza? Então, ele utiliza certificados digitais para autenticar a conexão. Tá beleza? Então, além da conexão ser criptografada, ela é autenticada. Tá beleza? Então, ó, a conexão, né, como eu falei para vocês, ela vai ser criptografada e as duas, os envolvidos na comunicação vão ser autenticados, tá beleza? Então, por exemplo, eu tenho um servidor que vai estar atendendo a requisição e eu tenho uma máquina, tá beleza? Então, a máquina faz a requisição, tá ok? E o servidor responde a requisição, tá certo? E aí, com esse certificado digital, eu consigo, por exemplo, saber que esse servidor é ele mesmo, tá ok? Eu consigo dizer, olha, esse cara me apresenta um certificado digital, na hora que eu vou fazer uma conexão, né, HTTPS, eu pergunto, cara, me dá o seu certificado digital aí, me mostra que você é você mesmo. Aí o servidor apresenta o certificado digital dele, aí eu também vou apresentar o meu certificado digital. Tudo isso aí, galera, é feito no browser, né? O browser já interpreta isso tudo. E aí nós temos a comunicação, que vai ser criptografada e autenticada, tá beleza? E aí por isso que a gente fala, né, quando você utiliza aquele cadeadinho, tá ok? Quando a conexão tem aquele cadeadinho, ela quer dizer que é uma conexão segura, tá? É uma conexão que utiliza o HTTPS. E por que ela é segura? Justamente porque eu consigo autenticar a
fonte da informação, eu consigo autenticar aquele site e eu consigo criptografar a conexão para que os dados não sejam interceptados. Então, esse cadeadinho indica que o site ele tem o HTTPS, tá beleza? O HTTPS, ok? Então, vimos aí, né, vários temas deste concurso para você que vai fazer essa prova. Meu querido, eu vou finalizando aqui, nós já demos aí a nossa 1 hora, estou sem relógio aqui, eu olhei, a nossa 1 hora de aula. Espero que eu tenha te apresentado muitas coisas para que você possa ir bem na prova, tá ok? Aqui a gente passou por cima do conteúdo, não foi nada muito aprofundado. Por quê? Porque a ideia era ir o mais longe possível aí neste tema, tá? E se vocês viram que eu trouxe questões de prova para que nós pudéssemos resolver, tá? Para vocês verem como as bancas cobram as coisas, tá? As bancas, elas cobram repetidamente muitos assuntos. E nós vimos aqui como que o CESP gosta de cobrar as coisas, tá beleza? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. É tudo nosso e nada deles. Até mais, meu querido. Um beijo, um abraço.